E a espaçonave Orion deu problema de novo e pode enroscar a volta do ser humano à Lua. É isso que você vai entender neste corte de hoje, então não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui neste canal. Afinal, queremos ver o ser humano de volta ao nosso satélite natural, você precisa ficar informado, né? Então, 4 astronautas estavam ali no esquema para fazer como se fosse um ensaio geral, né, sem abastecimento do SLS, né? Tá faltando os boosters aqui porque estão em fabricação, mas temos o booster central e também aqui a Orion na parte de cima, essa espaçonave aqui baratinha, né? O que aconteceu é que eles iam fazer toda essa simulação da contagem regressiva ali, né, desde o período, né, anterior ali, bem antes, né, do abastecimento e tudo mais, e aí ia terminar com os astronautas entrando na cápsula, fazendo fechamento ali e as verificações. Porém, o que aconteceu é que ela apresentou um problema em uma barreira térmica da escotilha. Então nós temos a Orion aqui, certo? Tirando a Orion aqui. Esse é o módulo de serviço que fica na parte de baixo e aqui a cápsula, né? A escotilha deu uma zica aqui e aí os astronautas ali não iam conseguir entrar e manter a segurança esperada para o teste que eles iam fazer. É um problema super grave? Não, mas tantos problemas não graves já deram no SLS que a gente já nem bota mais fé de que esse negócio vai lançar em algum momento. Então a NASA não foi muito clara a respeito de prazos, né, falando só que iam reajustar, né, fazer as correções necessárias. Lembrando que quem fabrica a Orion é a Lockheed Martin, então ela que vai ser responsável, né, para fazer essa verificação e resolver esse problema. A questão é que tudo no SLS acaba demorando demais. Tá, então às vezes um problema que é bobo demora 6 meses para resolver. E aí, como eles já estão com outros problemas na Orion, como no escudo de calor, que ele não é bom o suficiente para fazer a reentrada nesse tipo de missão, vale lembrar que a Orion vai reentrar na nossa atmosfera a quase 35 mil km por hora aproximadamente, quase 40 mil na verdade. É muita velocidade porque ele vem em trajetória em velocidade cruzeiro. Então acaba tendo um grande impacto ali na atmosfera e esse escudo da missão Artemis 1 foi parcialmente degradado de uma forma que não deveria acontecer. Então a Artemis 2, ela ainda está marcada para fevereiro de 2026, mas desculpa, eu não acredito nessa data, mas nem a pau, tá? Porque tem muita coisa para ser feita e a NASA ainda apresentou esse problema e com certeza vão vir outros problemas ao longo das próximas semanas. Então, agora, o que eles vão ter que trabalhar, além desse conserto, é verificar se tem algum outro problema, porque afinal ganharam um pouco mais de tempo para fazer esses ajustes. O comandante da missão, Reed Wiseman, falou que isso não vai afetar e tal, que vai ser possível manter para fevereiro, mas, como eu falei, é difícil porque o SLS, depois de pronto, ele ainda vai ter que ser movido para o pad, que demora um dia inteiro só para mover, sem contar a preparação antes e depois. E ainda eles vão ter que fazer toda a cronologia de testes no ensaio geral, que aí sim é com abastecimento e tudo mais, e aí sim fazer a preparação para o lançamento. Isso tudo deve demorar umas 3 semanas. Então, se a gente considerar que a gente está em dezembro, né, metade de dezembro, então é 5 de dezembro, mas vamos considerar metade porque já deu essa zica aí. Esses testes todos não vão terminar antes do final de janeiro. Tá? Isso sim, testes até chegar no pad, né? Então eu acho muito improvável que essa data aconteça. É muito mais uma inspiração ali para manter um sentimento de que as coisas estão andando do que realmente uma data plausível. Abril, que é a outra janela que tem do SLS, ela é mais possível de acontecer, né? Lembrando que o primeiro voo do SLS na Artemis 1, o objetivo era lançar em fevereiro e foi para novembro. Então, gente, não cria muita expectativa. Eu sei que é legal, que é bacana e que ver um foguete indo para a Lua com seres humanos é bem legal, mas o mundo real é bem mais complicado que isso. E essa etapa que eles estavam era a penúltima antes de fazer a instalação dos pirotécnicos ali do sistema de terminação de voo. Lembrando que todo foguete americano, pelo menos, tem um negócio chamado sistema de terminação de voo, que é um equipamento ali que explode o foguete em caso de alguma falha. Ele pode ser ativado manualmente ou pode ser ativado de forma remota. E aí ele explode o foguete para evitar que o dano seja maior. É melhor você conseguir controlar os danos de onde você tá do que eventualmente esse negócio de desviar, cair numa cidade, acontecer alguma tragédia ali que vai ser gigantesca e muito complicado do ponto de vista de relações públicas, sem contar a parte de morte e tudo mais, né? Então, eles faltavam só essas 2 etapas para poder meio que liberar o foguete. Óbvio que você vai ter um enrosco a mais com alguma burocracia idiota, mas vamos supor que isso realmente é verdade. Uma outra coisa interessante de comentar é que a Orion, né, a gente sempre fala isso também, a Orion custou 30 bilhões de dólares já. Tá? Desde 2006, quando ela é desenvolvida, 20 anos aí praticamente de desenvolvimento, e ela não consegue ter um funcionamento perfeito. Ela teve problema no primeiro voo,
já apresentou outros problemas além do escudo de calor e agora está apresentando um problema besta na escotilha da espaçonave e deve ter outros problemas que a gente claramente não sabe, porque não dá para saber tudo, né, que estão escondendo. Mas a Orion não é um bom projeto no fim das contas, porque ela é extremamente cara e sempre tem um enrosco, certo? Tanto que os sistemas da Artemis 2 vão ser passados para a Artemis 3, ou seja, é como se fosse o mínimo de reusabilidade possível, e mesmo assim ela vai custar uma fortuna. Dizem que só a Orion custa $1,5 bilhão, certo? Então eles vão ter que trocar todo esse casco, escudo de calor, para a Artemis 3, apesar dos sistemas irem para da 2 para 3. Então, ou seja, isso aqui vai pro lixo depois, basicamente. Tá? E mesmo assim custa esse absurdo. Ah, mas é porque é uma missão lunar, é muito complicado, é muito caro. Olha, caro vai ser sempre. Agora, esse tipo de valor é um absurdo, né? Então, você vê que o projeto vai ter que provar muita coisa nessa missão Artemis 2 e torcer para não ter nenhum problema de segurança com esse escudo de calor, que é sim uma preocupação muito grande. Tinham mais de 100 buracos no escudo de calor que não eram para estar lá e que demorou muito tempo para a NASA se pronunciar a respeito. Foi só depois que o inspetor-geral, que é vamos dizer assim, tá com o dedo na ferida ali da NASA, revelou essas falhas com fotos e tudo mais do escudo de calor. E deixando bem claro que isso era um problema sim e que precisava ser superado para evitar problemas com a segurança, principalmente no retorno. E aí, uma outra coisa interessante de falar é que a Artemis 2 ela vai fazer uma missão para a Lua de sobrevoo, tá? Ela não vai entrar em órbita, ou seja, ela não vai ficar ali dando voltas na Lua como foi a Artemis 1. Eles vão fazer só um sobrevoo, né? Fazer uma trajetória de livre retorno. Então eles vão e voltam da Terra praticamente sem fazer nenhuma queima. Tá? Então eles vão passar uma altitude bem grande, ali, mais de 6.000 km de altitude da Lua, e não vão chegar tão perto quanto seria possível. Dizem as más línguas aí que a Orion não consegue entrar em órbita, tá? Com tripulação e carga. Eu não acredito nisso, sendo bem sincero, mas talvez não tenha segurança para fazer esse tipo de missão. Então, o futuro da Orion ele é muito complicado, o futuro do SLS é mais complicado ainda. A gente vem agora com o administrador da NASA, o Jared Isaacman, que foi indicado pela segunda vez, vamos ver se agora ele é aprovado para valer, que quer mudar a forma como a NASA faz os seus programas espaciais, principalmente esse para a Lua, contar mais com parcerias privadas como a SpaceX, como a Blue Origin e outras, justamente para acelerar essa produção e tirar esses custos absurdos que são praticados hoje em dia para coisas que são extremamente ineficientes, principalmente porque o SLS nada mais era que um ônibus espacial modificado e juntado com uma série de outros projetos que foram sendo abandonados ao longo do tempo justamente porque eram muito caros. Então ele juntou um Megazord ali caríssimo para poder fazer uma missão para a Lua, tá certo? E quanto ao pouso na Lua mesmo, para valer, não esperem nada antes de 28 ou 29, tá certo? Isso na melhor das hipóteses. O Starship tem problemas também para resolver, a Blue Origin também tem seus problemas para resolver e a NASA tem os seus problemas para resolver com relação a isso. Então a gente tem uma série de complexidades com abastecimentos em órbita, reserva de combustível ali que vai ser deixada na órbita da Terra para depois abastecer esses veículos e por aí vai. Então vai ter muita treta ainda, por isso que a gente sempre fala sobre a China, que ela tem uma chance boa de chegar na Lua, mesmo que for um projeto mais simples e não seja para ficar como é a ideia da Artemis, mas a corrida é sobre quem chega primeiro agora nesse retorno e não sobre quem tem a melhor tecnologia na prática. O outro detalhe é que o SLS, eles colocaram um detalhe no booster lateral dele ali, em homenagem ali aos 250 anos da assinatura da Declaração de Independência dos Estados Unidos. E é uma parada meio patriótica, mais para nacionalista aí do governo atual, né? Acho que não tem nada a ver fazer a mistura de uma coisa com a outra, mas vai estar lá, muita gente vai perguntar o que é aquele 250 lá, América 250. Então é isso, tá? Eu acho uma bobeira, poderiam gastar esse dinheiro com coisas muito mais importantes e não jogar só para fazer propaganda, né? Então, você acha que a Orion, essa bichinha aqui, ó, é segura mesmo para os seres humanos irem até a Lua, seja para dar um rolezinho ou seja para depois preparação para o pouso? Deixa aí nos comentários que eu quero saber, afinal sua opinião é muito mais importante do que a minha. Lembrando que na loja do Fogueteiro você encontra o SLS completo, tá? Não é esse nosso aqui que está em produção ainda, além de camisetas relacionadas ao setor espacial, como essa do Soyuz que eu tô, e tem camiseta do SLS também, além da nossa garrafita do Starship aqui, últimas das últimas unidades, para você tomar um propelente gelado enquanto acompanha o Space Orbit ou a Artemis 2 também no Space Orbit. Lembrando que não são só
esses 4 astronautas da NASA que vão para o espaço. Eu também quero ir para o espaço a bordo de um New Shepard, lá da Blue Origin, através da Sarah Space, tá bom? Estamos numa competição onde estou em primeiro lugar no Brasil para me tornar o 3º astronauta desse país, tá certo? E eu preciso do seu apoio, já somos mais de 4.000 pessoas nessa campanha que estão apoiando o Space Orbit e agora estamos numa fase importante de você ganhar os seus emblemas. Óbvio que você vai entrar ali pelo link na descrição, tem um tutorial ali também para você aprender a usar a plataforma, tá certo? E você vai criar o seu perfil, conectar suas redes sociais e vai ganhando os seus emblemas lá na aba ganhar. Tá? Quanto mais emblemas você tiver, mais o seu voto vai valer. Por exemplo, se você tiver 20 emblemas, não, se você tiver 15 emblemas, o seu voto vai valer 8 vezes mais. Então eu preciso muito que vocês entrem no aplicativo e vão ganhando lá os emblemas. Tem dúvida? Manda aqui nos comentários que a gente ajuda vocês a resolver esses problemas e tem uma conta maneira ali para ajudar o Space Orbit nas próximas fases, tanto de emprestar as Space Dust quanto para votar. Beleza? Vamos para o espaço junto a bordo desse foguete aqui, o New Shepard, que eu quero ir nessa cápsula e depois pousar e contar para vocês como foi. Beleza? Então deixa o like, se inscreva no canal, um beijo no seu coração e até mais. Tchau!